Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Química? Então vamos lá, pessoal, professor Gutenberg, e hoje nós vamos trazer aí, para nós continuarmos o nosso assunto, tá certo? Vamos trabalhar com o nosso novo tema, né? Como o professor falou no vídeo anterior, nós vamos trazer para vocês hoje os métodos de separação de misturas, ok? Bom, gente, essa é a nossa primeira, ok? Essa nossa videoaula vai ser gravada em duas partes, tá bom? Então, essa é a primeira parte de Química, ok? E nós vamos continuando, posteriormente, a gente vai para a segunda parte, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira parte. Tirar a imagem aqui do professor. Bom, vamos ver aí os métodos de separação de misturas, ok? No nosso assunto da nossa disciplina de Química. Acompanhe aí, pessoal, o nosso assunto no nosso livro didático, ainda no capítulo 15, na página 36, ok, pessoal? Todo mundo aí abrindo o livro para acompanhar a leitura com o professor. Então vejam aí, tanto as misturas homogêneas quanto as heterogêneas podem ser separadas, ok? Utilizando determinadas técnicas. No entanto, uma mesma técnica pode não ser eficiente para separar determinadas misturas, ok? Por quê? Porque algumas delas são mais apropriadas para a separação de sólidos, por exemplo, outras para a separação de sólido líquido, outras só de líquidos, ok? Outras de líquido gás e até gases, ok? Então, a partir de agora, a gente vai estudar algumas dessas técnicas. Acompanhe com o professor. Antes, eu quero trazer para vocês uma introdução. É importante a gente saber aí que a natureza ela apresenta diversas, né, substâncias importantes para o dia a dia do ser humano. Porém, a grande maioria dessas substâncias encontra-se na forma de misturas, né, seja homogênea ou heterogênea. Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de misturas foram desenvolvidas para que fosse possível, né, a utilização de toda e qualquer substância, possibilitando ainda o conhecimento do seu comportamento físico-químico, tá bom? O que ampliou ainda mais o uso de diversas substâncias. De uma forma geral, os métodos de separação de misturas baseiam-se em conhecimentos fundamentais, como as propriedades da matéria, o número de fases, né, os aspectos visuais que a gente viu ali, se ela só tem uma fase, se ela tem duas, três fases, ok? Se ela é polifásica. Então, o coeficiente também de solubilidade, tá? O tamanho das partículas dos sólidos presentes, ok? A miscibilidade, ou seja, a capacidade de se dissolver, entre outros componentes, ok? Então, a classificação das misturas, se homogêneas ou heterogêneas, a cor dos materiais, etc. Ok? Então vamos lá, gente. Conheça aí os principais métodos de separação de mistura. Mas antes, eu trouxe para vocês aí, ó, acompanhem com o professor, uma revisão. Isso mesmo, tá certo? Alguém pode não se lembrar do vídeo anterior, o que são misturas, ok? Então, olha só, são materiais cujas propriedades físicas, ok, não são constantes, mas variam em uma determinada temperatura e pressão. Então, as misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas, como nós vimos aqui no slide anterior. Então, as homogêneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme com uma única fase, que a gente diz monofásica. Exemplo, álcool hidratado, etanol e água, não é verdade? O ar, ok? Tem 78% de gás nitrogênio e 20% de gás oxigênio e 2% de outros gases, além de vapor d'água. Então, as misturas homogêneas podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso.
Essas misturas homogêneas são chamadas de soluções e elas não podem ser separadas por métodos físicos, mas apenas por técnicas químicas, que é o que nós estamos estudando. E as heterogêneas, gente, vamos ver. As heterogêneas, relembrando para vocês, são aquelas que apresentam mais de uma fase. Vamos ver os exemplos: água e óleo, água e areia, gelo e água, o granito, a água e o ferro, o sal, né, não dissolvido na água, ok? Os componentes das misturas heterogêneas aparecem, na maioria dos casos, né, em estados físicos diferentes e podem ser separados por métodos físicos. Um exemplo aí, ó, ocorre quando fazemos o café e filtramos, né, o sólido, separando do líquido, tá bom? Então aí o professor deixa aí alguns exemplos que vocês já viram em vídeos anteriores, tá bom? Mas que vocês também encontram no livro didático de vocês. Vamos dar continuidade? Agora sim, vamos ver aí os métodos de separação utilizados em misturas heterogêneas, ok? Depois eu vou trazer para vocês umas tabelinhas que vai ajudar bastante, tá bom? Para a gente conhecer bem os métodos utilizados, tá? Quando é líquido, quando é sólido, enfim. Vou trazer algumas tabelinhas que vai ajudar para vocês conhecerem os melhores métodos para essas separações, tá bom? Mas, por enquanto, nós temos que conhecer quais são esses métodos e o professor traz para vocês esses métodos para que vocês os conheçam. No final do nosso segundo vídeo, né, da segunda parte, o professor vai trazer para vocês, tá, essas experiências. Eu vou trazer fotos, tá certo? E talvez eu consiga até trazer alguns vídeos interessantes para que vocês possam acompanhar como é feita essa separação, tá bom? Já que em sala de aula nós estamos, né, num período aí da pandemia, estamos no isolamento social ainda, não retornamos às aulas presenciais, portanto, não podemos ainda fazê-los em laboratório. Mas não quer dizer que a gente, através, né, de ilustrações ou de vídeos, não consigamos entender como são feitas, né, essas separações. Mas vamos conhecer alguns métodos. O professor trouxe para vocês aí, ó, a catação, ok? Catação. Vamos subir aqui a imagem. Olha, utilizamos as mãos ou um instrumento, a pinça ou um pegador, né, para que a gente possa pegar, ou seja, catar um sólido na mistura, né? A gente vê aí bastante nossa mãe, nossas avós, né, quando vai preparar um feijão, né, coloca ali na mesa e separa os grãos que não prestam, além de outros componentes, né, que estão ali que podem prejudicar a nossa saúde, não é verdade? Continuando aí, ó, baseia-se na diferença de cor e tamanho dos componentes. Um exemplo de mistura para aplicá-la são os feijões, né, como eu falei, e as pedrinhas, né, e outras partículas que estão presentes ali, tá bom? Continuando, vamos ver outro método, que é a levigação, ok? Ela utiliza a força da água para separar o componente menos denso de uma mistura formada por sólidos, ok? Vamos ver um exemplo. Um exemplo de mistura para aplicar-os é o ouro e o cascalho, ok? Outro método é a ventilação. Utiliza a força do vento para separar os componentes menos densos de uma mistura formada por sólidos, ok? Um exemplo de misturas para aplicá-la é grãos de amendoim e as suas cascas, né? Quando a gente às vezes descasca, coloca na mão, a gente dá aquela sopradinha e aí, né, os componentes menos densos, né, eles vão sair e vão ficar o mais denso, no caso, o delicioso amendoim. Continuando, vamos ver aí a flotação, gente. A flotação, que é aí, ó, método no qual um líquido, né, que não é capaz de dissolver nenhum dos componentes da mistura, é
adicionado a uma mistura formada por dois sólidos, ou um sólido e um líquido, para separá-los, né? Pela diferença de densidade, ok? Um exemplo aí dessa mistura, para aplicar, vai ser aí a areia e o óleo, ok? Continuando, dissolução fracionada é o método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por sólidos para dissolver um deles, ok? Vamos dar um exemplo aí de mistura para aplicá-las, vai ser aí a areia e o cloreto de sódio, que a gente já sabe, o NaCl, que é o famoso sal de cozinha, ok? Vamos ver aí, ó, separação magnética, essa é bem interessante, né? Todo mundo gosta, né? Quando tem um ímã na mão, né? A gente utiliza um ímã para separar, por exemplo, um metal presente em uma mistura formada por sólidos. Um exemplo de mistura para aplicar é, por exemplo, aí, ó, a limalha de ferro e areia, ok? A gente mistura e aí quem vai ser o ferro? Vai ser aquele que aderir ao ímã, ok? Decantação, bem interessante aí, ó. Ela é utilizada em misturas formadas por dois líquidos ou um sólido e um líquido, ok? A mistura é deixada em repouso para que o componente mais denso desça para o fundo do recipiente, né? E a menos densa posicione-se sobre o outro componente. Vamos dar um exemplo aí dessa mistura, né? A água e o gelo, não é verdade? Quem é que vai ficar ali flutuando? Desculpa aí, pessoal, desculpa aí, não é a água e o gelo, é a água e o óleo, ok? Então, quem vai ficar ali flutuando na parte de cima vai ser o óleo, ok? Então, repetindo aí, que o professor aí se atrapalhou, falou em gelo, mas na verdade é o óleo, tá? É o exemplo aí da água e do óleo. Pode misturar bastante e deixar descansar, tá bom? Vocês vão observar que após a decantação, ok, vocês vão ver que o componente mais denso vai descer e o componente menos denso vai flutuar, vai estar acima deste mais denso. Ok, gente? Continuando. Centrifugação, ok? Centrifugação, ele utiliza um equipamento chamado centrífuga, ok? Para aumentar a velocidade da decantação, ok? Um exemplo para a gente aplicar é aquele que a gente viu do sangue, quando a gente conseguiu separar a parte líquida da parte sólida. Lembram que a gente viu na aula anterior, ok? Dado o exemplo, seguimos para a filtração simples. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou trazer para vocês um experimento que vocês vão fazer em casa. Eu explico no final dessa nossa primeira parte, dessa primeira aula. Então, vamos lá. Filtração simples, gente, utilizada em misturas que apresentam um sólido não dissolvido em um líquido, ok? Quando essa mistura é colocada, por exemplo, em um filtro, né, o líquido atravessa o filtro e o sólido fica o quê? Retido. Vamos dar um exemplo aí dessa mistura? A água e areia. Ok, gente? E a gente vai fazer uma experiência aí no final da aula. Vocês vão fazer e aí eu vou explicar como é que vocês vão apresentar para o professor. Vamos ver aí a filtração a vácuo, né? Trata-se de uma filtração, mas sem a presença, né, de ar. A ausência de ar favorece o quê? Que a filtração ocorra de forma mais rápida, tá bom? Continuando, gente, vamos ver agora aí os métodos, né, para separação das misturas homogêneas, ok? Vamos lá. Vamos ter aí a fusão fracionada, tá bom? Que é um método no qual uma mistura formada por sólidos é aquecida para separar seus componentes por meio da diferença do ponto de fusão. Nós estudamos aí, tá certo? Justamente os estados físicos da matéria. Relembrem que vocês vão entender, tá bom? Então, olha aí, ó, ponto de fusão
temperatura em que um material sólido passa para o estado líquido. O professor gosta sempre, né, de falar para poder não haver aí uma confusão, né, que vocês não entendam errado, entendam da maneira correta. Mas é bom sempre relembrar. Quem esqueceu, relembrar aí as mudanças de estado físico da matéria. Um exemplo aí dessa mistura para a gente aplicar aí, gente, é o ouro 18 quilate, ok? Vamos lá. 18 quilates, né? Quilate é o cachorro. Então, 18 quilates é a pronúncia correta. Vamos lá. Sublimação fracionada também ali, ó, fracionado. Método no qual uma mistura formada por sólidos, ela é aquecida para separar o componente que possui capacidade de sublimar-se, ok? Com isso, o gás formado sofre ressublimação, ou seja, ele volta a ser sólido, ok? Em um artefato de vidro, por exemplo, um funil, posicionando-se, ok, olha, posicionado sobre o sistema que está sendo aquecido. Vamos ver um exemplo para que vocês possam entender dessa mistura. Vai ser aí o cloreto de sódio e a cânfora, ok? Bom, cristalização fracionada. Vamos ver aí, método que se baseia na evaporação de um líquido que apresenta dois ou mais sólidos dissolvidos, ok? Como cada sólido apresenta um coeficiente de solubilidade, a média, certo? À medida que o líquido evapora, né, um sólido cristaliza-se e os outros permanecem dissolvidos. Vamos ver um exemplo aí dessa mistura? A água do mar, tá certo? Se você fizer essa experiência, vai observar que vão ficar ali cristais de sal, de cloreto de sódio, tá bom? Continuando, vamos ver aí outros métodos. Vamos ver a destilação simples, que é utilizada para separar o componente líquido de uma mistura formada por um sólido dissolvido em um líquido. Nesse processo, gente, a mistura é aquecida para vaporizar o líquido e o vapor adentra num condensador, que é um equipamento de vidro, né, que vai promover essa condensação, voltando novamente ao estado líquido, ok? Quando é recolhido em um frasco coletor. Um exemplo dessa mistura, tá certo? Para aplicá-la vai ser aí a água, ok? E o cloreto de sódio, tá bom? Que é o sal de cozinha. Destilação fracionada. Olha, e eu vou trazer para vocês, assim, um aprofundamento melhor sobre esse método, tá? Para vocês verem na indústria, né, como é utilizada a destilação, tá? Inclusive, algumas pessoas até fazem em casa, né? Por exemplo, talvez na família de vocês, as pessoas, digamos, mais velhas das famílias, os avós, né, gostem de tomar, digamos, gostem de tomar. Deixa eu me lembrar aqui, gente, só um minutinho. Lembrei, um licor, né? Então, assim, muitas pessoas fazem em casa a cachaça artesanal, tá certo? E fazem licor, né? Que fazem a fusão de algumas frutas, tá certo? E faz o licor, tá bom? Que tem um teor alcoólico, ok? Então vamos lá. Destilação fracionada utilizada para separar componentes de uma mistura formada por líquidos, ok? Inicialmente, os líquidos são vaporizados e seus vapores são direcionados até uma coluna de fracionamento, ok? Coluna repleta de bolinhas de vidro, tá bom? Esse obstáculo será justamente o quê? Atravessado pelo vapor de menor densidade. Assim, apenas um líquido, né, sofrerá condensação e será recolhido também para o frasco coletor. Vamos dar um exemplo aí dessa mistura, né, para a gente aplicar. Vai ser a água e a acetona, tá bom? Outro método é a liquefação fracionada.
utilizada para separar componentes de uma mistura formada por gases, ok? Apenas gases. Inicialmente é realizada uma liquefação total, em que todos, né, tornam líquidos, ok? Aí, em seguida realiza-se uma destilação fracionada, pois eles possuem diferentes pontos de ebulição, é o que vai facilitar, certo? Um exemplo dessa mistura para a gente aplicar, ela vai ser aí o ar atmosférico, tá bom? E como o professor falou para vocês, o professor gostaria de falar melhor sobre a destilação, tá bom? Observa aí, gente. Observa aí, ó. Subir aqui, vou descer um pouquinho, que não consigo subir. Subir um pouquinho a imagem para que a gente possa ler essa parte aqui. Olha só. A destilação é o processo de separação de misturas homogêneas, né, mais empregados em laboratórios de química. É o método mais utilizado, tá bom? Essa técnica baseia-se, como a gente já viu no slide anterior, na diferença de pontos de ebulição entre as substâncias, né, que compõem a mistura, tá bom? Existem dois tipos desse processo, como vimos aí: a destilação simples e a destilação fracionada, né? A aplicação de cada uma depende do tipo de mistura, né, que se deseja separar. Vamos ver aí. No caso de misturas do tipo sólido-líquido, costuma-se utilizar o quê? A destilação simples. Vamos ver um exemplo aí, vamos ver um exemplo que é justamente a separação de uma mistura de água e sal, tá certo? Olha, a mistura é colocada num balão de fundo redondo e vai ser aquecida, ok? Então, o ponto de ebulição da água, né, é bem menor que o do sal, ok? Por isso, ela entra em ebulição primeiro. Aí, o que é que acontece? O vapor da água sobe, né, e passa para outra vidraria que está conectada ao balão, certo? Ou seja, é justamente o condensador. Esse equipamento possui uma mangueira acoplada a ele, né, que vai permitir a passagem da água vinda da torneira por suas paredes. Assim, ao entrar em contato com as paredes internas do condensador, tá, que estão resfriadas, o que é que vai acontecer com o vapor? Ele se liquefaz-se, ou seja, condensa-se, tá? Voltando para a fase líquida, ok? Aí a água líquida, ela é recolhida a uma outra extremidade, né, com um Erlenmeyer ou um Becker, tá certo? Nós vamos estudar aí, nós vamos ver alguns componentes, né, utilizados em laboratórios, mas não vou falar agora, tá? Não é a priori, a nossa aula não é a priori sobre esses equipamentos, tá bom? Aí o que é que acontece? Enquanto o sal permanece no balão, né, de fundo redondo, né, a água vai para outro, ok? Então, o esquema da aparelhagem utilizada nesse processo pode ser visto agora a seguir, para que vocês possam matar aí a curiosidade. É importante a gente ver como é que acontece aí, tá certo? Essa destilação simples em laboratório. Olha aí, tudo que o professor falou, tá bom? Olha o balão com fundo redondo, olha a mistura aqui quando está sendo aquecida, tá certo? Então, olha o condensador, ok? E olha para onde vai aqui, ó, tá certo? O produto destilado, ok? Então, isso é muito usado em laboratório de química. Continuando, é muito interessante vocês verem como a destilação é útil para a gente. Vamos falar agora da fracionada, tá bom? Nós falamos aí em slides anteriores, mas a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Costuma-se ser utilizada para separar misturas do tipo líquido. Muito bem. Porém, essas misturas não podem ser azeotrópicas, ok? Pois, conforme explica, né, o texto, misturas, tanto as eutéticas e as eutrópicas, tá? São as misturas, olha só, eu vou explicar, não é
novamente eu falo, não é o momento de vocês conhecerem sobre essas misturas, tá? Mas o professor vai só complementar para entender a destilação fracionada, que as misturas eutéticas e as azeotrópicas são misturas que possuem, respectivamente, ponto de fusão e ponto de ebulição fixos e constantes, como se elas fossem substâncias puras. Ok? Basta entender isso aí por enquanto. Então, esse tipo de mistura comporta-se, né, como uma substância pura durante o processo de ebulição. Tá? Por isso que são as eutéticas e as eutrópicas. Ok? Isso significa que todos os componentes da mistura, certo? Entram em ebulição ao mesmo tempo. Aí, ó, sendo assim, o que é que acontece? A destilação não funciona neste caso. A destilação fracionada consiste justamente em colocar entre o balão de fundo redondo e o condensador outra vidraria que funciona como um obstáculo para a passagem dos vapores, ok? Esse equipamento costuma ser a coluna de fracionamento, né? Isto é necessário porque os líquidos entram em ebulição em temperaturas próximas. Assim, imagine uma mistura formada, por exemplo, aí, água e álcool, tá certo? Então a gente não sabe, porque vai estar ali uma mistura homogênea, tá? Então aí o que é que acontece? Este entra em ebulição primeiro, cerca de 79 graus centígrados ou graus Celsius, e aí começa a subir, não é? Mas a 100 graus centígrados ou graus Celsius, a água também vai evaporar. Aí o álcool vence os obstáculos da coluna de fracionamento, pois a temperatura já está superior ao seu ponto de ebulição. Não é isso? Enquanto o vapor de água não os vence e retorna para o balão, tá certo? Aí, como o professor gosta de mostrar o esquema, né, dessa aparelhagem, tá, de destilação fracionada em laboratório, o professor trouxe aí para vocês, tá certo? A novidade vai ser a coluna de fracionamento. É a novidade para vocês, tá bom? Então, quiserem dar uma pausa, dá uma pausazinha para estudar melhor aí este equipamento, tá ok? Mas o professor vai dar continuidade. Veja dois exemplos, né, que são os processos de destilação mais usados na indústria. Vejam aí os dois exemplos, tá? Primeiro, vamos ver aí a produção de álcool, ok? Onde o caldo de cana fermentado passa por um processo de destilação dos alambiques, né? Esses é que eu falei para vocês que em casa é possível fazer artesanalmente, tá certo? Artesanalmente, né? Eita, que palavra para às vezes para sair, né? Ou seja, de um processo artesanal. Pronto, para facilitar. Tá? Então, em casa, às vezes, algumas pessoas têm, tá certo? E têm condições, né, de fazer aí a cachaça artesanal, tá certo? Ou licor, como eu falei para vocês. Esse processo pode ser repetido, né? E o resultado são bebidas com teores, como eu falei, mais elevados de álcool. Alguns exemplos de bebidas destiladas são o quê? A cachaça, o uísque, o conhaque, o rum, a tequila, vocês, né, já têm aí um certo conhecimento devido a alguém já ter, através dos pais, né, que consomem bebidas alcoólicas, não é? Então, olha só, as partes de um alambique assemelham-se na ordem e na funcionalidade às peças que constituem um aparelho para destilação simples em laboratório. Olha só, a fornalha corresponde, por exemplo, ao bico de Bunsen, certo? Que aquece a mistura, né? O tacho de aquecimento corresponde ao balão de fundo redondo, certo? A serpentina de resfriamento ao condensador e o recipiente coletor do álcool vai ser aí o Becker, ok? Vamos vê-lo aí, gente. Vamos vê-lo aí, ó. Vamos ver essa ilustração de um velho alambique de cobre, ok? Vejam aí, ó.
Vejam aí, ó. Aqui, ó, aquecido, né? Então, olha como eles faziam, né? Todo o processo até sair aqui, ó. Olha aqui, ó, funciona como condensador, como eu falei, e olha esse aqui abaixo, né? Artesanal. Ok, gente? Então é assim que funciona, né? Ok? Então, olha só. A ilustração de um velho alambique de cobre acima e o alambique de verdade na parte inferior da imagem. Tá certo? Aqui, ó, o alambique. Algumas pessoas, quem tiver acesso em casa, né, já alguns parentes que façam, né, que produzam aí artesanalmente, tá aí para vocês conhecerem. Dando sequência, refino de petróleo. Por isso que o professor fez questão de trazer esses exemplos aí para vocês, tá? Então vamos ver aqui, baixar um pouquinho. Olha, o petróleo bruto, né, consiste em uma mistura complexa de hidrocarbonetos, né, além de pequenas quantidades de nitrogênio, de oxigênio e enxofre. O petróleo é levado para as refinarias, por onde passa por uma destilação fracionada para a obtenção de suas frações, ou seja, não se obtém cada substância pura, tá? Mas sim grupos, né, com um número menor de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, né, que possuem massas molares próximas, tá bom? Aí o professor trouxe também para complementar que cada fração entra em ebulição em determinadas faixas de temperatura. Assim, a torre de destilação usada nas refinarias de petróleo possui uma fornalha na parte de baixo, onde é colocado o petróleo, tá? Que é aquecido a cerca de 400 graus centígrados ou graus Celsius, ok? A torre possui vários pratos ou bandejas que apresentam, tá certo, temperaturas diferentes. Assim, as frações formadas por composto de menores massas molares têm os pontos de ebulição menores, que vão subindo até chegar ao prato que possui a temperatura em que eles se condensam, ok? Ou seja, quando eles são recolhidos. Já as frações de maiores pontos de ebulição ficam aonde? No fundo, no estado líquido ou nas bandejas de níveis menores. E o professor também trouxe para vocês as torres, né, a ilustração das torres, né, das refinarias de petróleo. Então, está aí para vocês. Novamente, eu peço, dá uma pausazinha aí para poder vocês observarem e aí depois dar continuidade à aula do professor. Vamos dar continuidade? Bom, como eu falei para vocês, o professor vai trazer algumas tabelas que vai facilitar o estudo de vocês a respeito desses métodos, tá bom? Bom, vamos falar então da tabela 1, ok? Para vocês já irem estudando essa tabela, porque será assunto cobrado na nossa avaliação. Então, mistura heterogênea de líquidos. Quais são os processos quando se trata de heterogênea de líquidos? Vai ser a catação, peneiração, levigação, flotação, ventilação, imantação e dissolução fracionada, tá? E o professor aí trouxe aí os métodos, tá? Como é usado e trouxe também exemplos. Então vocês podem ler aí. Por exemplo, falamos da catação, né, que a gente pode usar as mãos ou as pinças. Aí deu o exemplo aí as sujeiras, né, no feijão. O professor talvez ainda não tenha falado aí da peneiração, ok? Que a peneira com malhas de diferentes tamanhos vai o quê? Por exemplo, quem gosta aí de massa de mandioca para a gente fazer aí a tapioca, né? Então a gente pode peneirar a farinha, por exemplo, para fazer a tapioca ou para fazer um bolo, ok? Então tá aí esses exemplos para vocês, tá bom? Dando bem essa tabela, o professor vai justamente pedir esse experimento a vocês. É uma atividade. Como é que vocês vão fazer essa atividade? Todo o processo, tá, após ser concluído, vocês vão filmar no celular de vocês, tá? E essa filmagem vocês vão mandar para o nosso grupo de WhatsApp, né, que a maioria está presente. Quem não estiver,
pode utilizar o celular de um parente, de um amigo, só para mandar aí para o grupo, ok? Para que eu possa ver o experimento de cada um, tá bom? Então, olha só, que experimento vai ser esse aí? Vai ser justamente sobre a filtração. E a gente vai usar garrafinhas PETs. Isso mesmo, olha só. A gente vai usar 2 garrafinhas PETs, aquelas maiores, tá? Uma vocês vão cortar para que outra possa adentrar sem fundo, tá bom? Para que vocês possam colocar essa sequência aí, ó. Algodão primeiro lá no fundo, perto do bico, depois carvão, tá certo? Areia, umas pedras, tá? E depois vocês vão adicionar alguma água suja, tá? Peguem aí com cuidado, com alguma vasilhinha, a água suja e vocês vão colocar não uma grande quantidade, apenas o suficiente para que alguma quantidade aqui abaixo vocês possam observar o aspecto da água. Vai entrar água suja e eu quero que vocês vejam na experiência de vocês como é que a água vai sair nesse filtro artesanal, tá bom? Essa é a experiência que o professor pede para que vocês façam em casa, filmem. Quem quiser filmar todo o processo, né, de fabricação, melhor ainda, tá bom? Mas o que o professor, na verdade, vai querer ver, tá? Vai ser a entrada da água suja e como a água, o aspecto da água nos experimentos de vocês. Quem deu certo e quem não deu certo, tá bom? Então, essa é a experiência. Vou me despedindo aí de vocês nessa primeira parte da nossa aula sobre métodos de separação de substâncias, ok? Mandar um abraço para todo mundo, aguardar aí breve estarmos todos novamente juntos em aulas presenciais, deixando de lado um pouquinho as aulas EAD, as aulas à distância, não é? Para que a gente possa matar em breve a saudade, tá bom? Deixo um forte abraço aí para todo mundo e novamente eu reforço, se houveram dúvidas, manda as dúvidas, tira as dúvidas na hora com o professor no grupo do WhatsApp da nossa sala, ou manda para o site do colégio, ou manda para o e-mail do professor, que o professor deixou, né, em alguns vídeos anteriores. Mas na parte 2, né, da nossa sequência, o professor vai deixar novamente aí todas essas informações, tá bom? Vou lá, gente. Até a próxima aula de Química.